Seja muito bem-vindo à nossa aula semanal de número um. Essa, essa é uma aula muito especial e, obviamente, não só porque ela é a primeira, mas porque agora a gente dá início a um novo projeto, ou seja, teremos encontros semanais toda quinta-feira às 20 horas aqui, ao vivo, para você que faz parte aqui da comunidade, você empresário que quer aprender mais sobre esse conceito que eu venho difundindo nacionalmente, que é sobre engenharia comercial. Exatamente. E principalmente no cenário aonde o faturamento ele não vai depender somente do esforço. Esse é um conceito, é uma metodologia que a gente começa a construir a previsibilidade de vendas dentro da sua empresa. É sobre isso o tema desses nossos encontros. Nós vamos trazer aqui várias temáticas, vários assuntos e vai ser simplesmente fantástico. Nesse novo formato, mais próximo, aonde eu consigo pegar aqui um conceito e dissecar ele, fazer todo um passo a passo, trazer uma engenharia reversa e te entregar um conteúdo poderoso. Obviamente, esse conteúdo ele sobe para nossa plataforma, aonde você vai ter o acesso. Você que faz parte do programa MVA, exatamente. Se você, o Boaventura, que está aqui, ainda não faz parte do programa do método MVA, pois a gente pode conversar. Quem sabe você pode se candidatar aí para um mapeamento comercial gratuito e, obviamente, se candidatar a uma das vagas do programa MVA, que é o Método de Vendas Acelerado. Então, se você tem time de vendas, essa aula é para você, porque hoje nós vamos falar sobre algo extremamente especial. Daniel, mas por que que você fala especial? É simples. É simples. Porque eu estava com várias coisas para poder trazer nessa primeira aula. Eu estava com vários temas, já estou com vários temas anotados. Inclusive o da primeira, que não era esse tema. Só que ontem, em conversa com um empresário, e inclusive cliente meu, ele me trouxe o momento atual que ele está vivendo. Então ele compartilhou aqui comigo o desafio que está sendo lá na empresa dele para ele conseguir acelerar, para ele conseguir manter uma previsibilidade, porque ele está vivendo na montanha russa. A última vez que eu tinha conversado com ele, estava um cenário, estava com o time, as coisas estavam começando a acontecer. E ontem, na nossa conversa, ele já não tinha mais time, ele já não tem mais time. Saiu praticamente todo mundo e ficou só uma pessoa. Pois é, pois é. Olha só. Olha que interessante. E aí, baseado nisso, eu falei: não, 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 não. Não é só ele que está passando por isso. Então, em homenagem à nossa conversa e a tudo que ele me trouxe, puxa, eu montei aqui uma aula muito especial, porque talvez, somente talvez, você também pode estar vivendo esse mesmo cenário. E o tema da nossa aula inaugural é exatamente esse. Por que a sua empresa não vende, mesmo tentando fazer de tudo para vender? Agora nós vamos descobrir o que que isso acontece hoje, nessa nossa aula inaugural. Tenho certeza que esse tema ele vai ser de muita relevância e de utilidade para você no seu dia a dia, porque vamos lá, vários empresários podem estar vivendo isso. Talvez essa é a sua história. Talvez você esteja, cara,
nesse momento que não sabe o que acontece. Eu vou trazer essa resposta. Eu vou abrir aqui um mapa mental, onde a gente vai passar tópico por tópico, a gente vai dissecar isso aqui. E você vai ter hoje clareza. Clareza. Eu mais escutei do que perguntei, mas eu fiz algumas perguntas para esse empresário. A pergunta número um foi: mas me conta, você sabe o que tem que ser feito? Você recebeu um playbook sobre a nossa engenharia comercial. E eu falo porque eu montei esse playbook personalizado e individualizado para a sua realidade. Me conta, o que que aconteceu? Por que que isso não avançou ou não foi implementado? E aí entrou aquele silêncio, o silêncio matador. Porque o que acontece? Não adianta você querer só acreditar que o seu time ele vai só às vezes numa motivação, só às vezes num curso que vai deixar ele ativado, dando soco no vento. Cara, não leva a mal não. Eu não tô aqui para poder criticar nenhuma metodologia, mas só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente para fazer uma equipe de vendas performar. Não é, não adianta. Eu poderia aqui falar que mas, cara, não é assim que funciona. Então, uma equipe, uma empresa, para ela ter previsibilidade, para ter uma arquitetura bem desenhada de vendas, essa empresa precisa seguir uma coisa que eu chamo de processo. Não tem como. Precisa seguir processo. E aí eu fui um pouco além. Eu fui um pouco além. Porque ele trouxe também cenários de marketing. Eu falei, tá bom, mas o que que tá chegando de lead? Tá bom, mas me conta, tá sendo eficaz nas recomendações? E aí são perguntas sem respostas. Sem respostas. E entendendo que isso é mais comum do que se parece, isso a gente vê acontecendo em empresas de todo porte, não só pequena, média, grande. Eu que viajo o Brasil todo treinando, eu que mentoro vários empresários, a gente vê isso acontecendo. Agora, o detalhe é, e aí, aonde está o erro? E eu vou trazer para vocês aqui agora, de olho comigo aqui no meu mapa mental poderoso para que você tenha. Vou compartilhar aqui minha tela contigo para você ter total clareza do que eu estou falando. Inclusive, eu solicito agora para você, porque eu vou também utilizar em algum dado momento aqui o recurso da IA. Exatamente. Ontem eu cunhei essa ideia aqui, ó. Inserção automotora. Para a aula ficar mais leve, não é verdade? Vou estar aqui de olho na segunda tela para poder ir passando com você passo a passo. Eu elenquei aqui 8 tópicos e a gente vai discorrer sobre tudo isso. Muito importante você ficar agora atento, ligado, desconecta do celular, me dê aqui alguns minutos da sua atenção, porque eu tenho certeza que isso aqui pode mudar o seu jogo. Erro número um, tá aqui, ó. Primeiro tópico. Erro invisível no comercial. Me dá um sinal aí positivo, coloca aqui no chat se você está vendo a minha tela, se está tudo sob controle. Maravilha? Isso.
Show de bola. Maravilha. Tá todo mundo acompanhando. Beleza, beleza. Então vamos lá. Primeiro erro é o erro invisível no comercial. Exatamente. Só que quando eu falo de erro no comercial, olha só quão importante é agora a gente começar a entrar em todas as particularidades, em todas as nuances que está aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Você já viu o que que apareceu aí, né? Você já viu. Ó, o que que acontece? Quais são os erros invisíveis no comercial? Primeiro, o faturamento ele está acontecendo, não é verdade? O faturamento ele não parou. Só que tá naquela situação, né? Vai, não vai. Segundo erro, ter grandes times de vendas. O seu time está muito inchado, muitos vendedores, muitos vendedores. E aí, esses vendedores, vamos lá, exemplo, você está aqui ó, no B2B, tem muitos empresários aqui, B2B, principalmente que trabalham como representante, modelo de representante comercial. E aí você acredita que a solução para você aumentar a venda é aumentar a quantidade de representantes. Ao contrário, isso aí você pode inclusive perder um representante que está performando muito bem. Aí você vai colocar numa região que comporta um ou dois, você vai colocar 20. E aí você mata o seu profissional. Não, Daniel, mas não... Isso acontece, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Ou então, ó, olha o erro invisível número 3. Anota aí. Você tem aquela sensação que tá tudo certo. Tá tudo sob controle. E o quarto erro, perigosíssimo. Você vive sem clareza dos números da próxima semana, do próximo mês, do próximo do próximo semestre. Por quê? Porque isso não está documentado, porque isso não está visível, não tem um CRM te trazendo todas essas informações. Não é verdade? Pois é. Olha que a gente chegou, nós estamos por enquanto só no começo. Só no começo, a gente nem aprofundou ainda. E olha quanta coisa legal, quanta coisa interessante a gente já trouxe aqui. Olha só. Olha quanta clareza que a gente já trouxe. Não é verdade? Inclusive você que está aqui assistindo do Instagram, estou fazendo uma transmissão simultânea. Você que está aqui comigo no Zoom, é porque você faz parte da comunidade aqui dos empresários que tem o interesse em saber sobre essa engenharia de vendas. Agora você que está no Instagram, pega aí o meu último post aí que está no feed e digita lá vendas. Eu vou te mandar o link da página para você se inscrever na aula semanal e entrar aqui para comunidade. Por quê? Porque aqui é mais legal. Aqui você tem acesso ao meu mapa mental. Aqui a gente vai, poxa, tem um visual legal. E aqui a gente não consegue às vezes ter toda essa esse amparato aí para você entender, mas já fica o convite no meu último post do feed é aquela é a palestra que eu vou fazer, inclusive, lá na Paraíba, em João Pessoa. Coloca lá, digita lá, vendas, que eu vou estar te mandando o link aí da página para você se inscrever e você entrar para a comunidade. Você lá na comunidade, você vai ser avisado semanalmente sobre as aulas. Fica tranquilo, porque é uma comunidade fechada, silenciada, não tem bom dia, não tem boa noite, não tem boa tarde. Vai ter só os envios das aulas que são feitas por lá. Maravilha? Vamos agora ir pro ponto número 2, que aqui eu acredito, inclusive, que você vai se surpreender aonde eu trago que movimento ele é diferente de controle. Esse é o ponto aonde a maioria dos empresários se enganam. Sabe por quê? Porque olha só, ele tem lead entrando, tem proposta sendo enviada, tem vendedor ocupado, mas a empresa continua o quê? Sem previsibilidade. E isso aí dá uma sensação de segurança.
não é verdade? Coloca aí para mim, sim ou não? Hã? Parece que tá tudo indo muito bem. Mas deixa eu aproveitar e te fazer aqui uma pergunta. Dessas propostas enviadas, quais realmente têm chance de fechamento? Quantas não foram enviadas? Quantas foram totalmente enviadas sem um filtro, sem uma perícia, sem uma validação? Foi só uma proposta jogada ao vento? Me conta, me fala de verdade. Você tem esses dados hoje? Você tem esse número? Você tem essa métrica hoje? Alinhada, validada? Fala comigo. Pois é, pois é. Isso é muito importante. E isso faz toda a diferença no que a gente está falando. Isso faz toda a diferença. Por quê? É o que eu falei. Você vê aqui, ó, lead entrando, proposta sendo gerada, vendedor ocupado, empresa sem, obviamente, ela não tem previsibilidade. Agora, vamos ver aqui as consequências disso tudo. Olha lá, lead entrando. Vamos ver o que que acontece. Olha aqui, ó. Abriu o mapa mental. Aí o que que você tem? Muito lead. Aí você tem demora no atendimento. Ou então, erro na abordagem. Errou na abordagem, demorou para poder entrar em contato, esquece, perdeu o lead. Perdeu o lead. Ele nem te responde. Aí você tem aquele caminhão de propostas sendo gerada. Será que essa proposta ela está alinhada? Será que essa proposta ela foi feito um compromisso, uma validação com esse cliente? Olha como é que isso tudo muda, o jogo muda a percepção. Aí você tem vendedor ocupado. Aí eu falo que muitas empresas têm vendedor ocupado demais e produzindo de menos. E obviamente, quando a sua empresa fica sem previsibilidade, ela vive aonde? Na montanha-russa de venda. Um mês vende, outro mês não vende, não sabe quanto vai vender. E aí fica nessa loucura, patinando, patinando. E isso, e isso acontece porque quando não existe estrutura, você começa a confundir atividade com resultado. Quando você não tem uma engenharia comercial, não tem uma arquitetura definida, você confunde atividade com resultado. Movimento é diferente de controle. Agora, olha que interessante. Nós vamos trazer aqui outro ponto sobre isso. Você precisa entender que é um pouco diferente, tá? É diferente de vender e ter previsibilidade. É uma coisa que muda muito de uma para outra. Muda muito. Por quê? Uma coisa é quando eu faço uma venda, outra coisa é quando eu tenho vendas projetadas, definidos processos com toda a arquitetura desenhada do que precisa ser feito e o que tem que ser feito. E aí, meu amigo empresário, isso muda o jogo. Vamos entrar aqui só no ponto do vender, só para a gente poder começar a pôr o pezinho na água? Vamos lá. Olha só. Se a gente fala só de venda, a gente depende somente do vendedor. A gente só depende do vendedor. A gente só depende da boa vontade, do bom humor. Nós vamos depender só do talento dele. E aí o seu resultado, o que é que acontece? Tem oscilação. E ele não escala, ele fica ali, ó, no limite, fica travado. Agora vamos entender sobre previsibilidade de vendas, que é algo que é o que você tem que buscar para ontem. Para ontem. Quando você entende sobre previsibilidade de vendas, você tem uma engenharia comercial definida. As decisões, elas são baseadas em números, não é da sua cabeça, não é no achismo. Não, decisões tomadas com números, números.
E você acaba tendo o quê? Um processo 100% replicável. Nós vamos multiplicar isso. É por isso que, quando eu tenho essa mentalidade, eu tenho essa engenharia definida, eu começo a trabalhar com previsibilidade e eu começo a trabalhar com multiplicação, com escala, aonde eu consigo gerar crescimento. Por quê? Porque existe um processo. Porque ele é replicável. Porque existe o passo um, passo 2, passo 3, passo 4. Você precisa seguir esse passo um, passo 2, passo 3, passo 4. Dentro do passo um, você tem duas, três atividades para serem feitas, essa e essa e essa. Seguir o passo a passo. Você tá conseguindo entender aqui, meu amigo, que a gente agora começou a mergulhar, a gente está entrando aqui numa profundidade? Isso é muito importante você entender. Olha quanta clareza que a gente está tendo em apenas alguns poucos minutos de aula. E olha quanta coisa você já está notando aí que eu estou vendo. Só que agora a gente entra no tópico 4, aonde eu começo a te explicar melhor sobre o que que é a engenharia comercial. É aqui, inclusive, que as coisas começam a mudar. Porque quando eu falo de engenharia comercial, eu tô te falando de uma venda no modelo de sistema. É uma engenharia que ela se encaixa de forma perfeita. É um processo que ele é construído para multiplicar talento, aonde eu tenho a estrutura acima do esforço e, obviamente, eu tenho controle acima de tentativas isoladas e ao vento. Olha como esse conceito, olha como a gente trazendo isso aqui e abrindo e mostrando, e aqui você está vendo quantos desdobramentos tem dentro dessa estruturação, aonde você começa agora a entender o porquê que a sua empresa não está vendendo. Agora, será que ela já fez realmente de tudo? Será que você, como empresário, já fez tudo para vender? Igual às vezes você fala. Igual ontem o empresário falou comigo, cara, eu não sei mais o que eu faço. Eu vou desistir desse negócio. Eu falei, meu Deus, será que ele fez mesmo de tudo? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, eu olhei aqui para ver se ele está na sala, ele não conseguiu participar, mas seria muito importante ele estar aqui. Muito importante. Porque isso aqui pode mudar o jogo. Esse aqui pode mudar não só o jogo dele, mas pode mudar o seu jogo, inclusive. É só você estar com a mentalidade aberta. Porque aquele que tem a mente aberta, tudo é aprendizado, tudo é aula. É o que nós estamos tendo aqui. Só que para essa engenharia comercial acontecer, eu entro agora no tópico 5, tá? Precisa de três pilares. Anota aí, são três. Um, dois, três. Três grandes pilares. Daniel, quais são esses pilares? Tá aqui no mapa mental. Primeiro, processo. Segundo, número. E terceiro, gestão. Não tem como a gente pensar em alguma coisa diferente disso porque a conta ela não vai fechar. E às vezes é por isso que você não consegue ter essa previsibilidade de venda, porque o seu time ele vai ser resistente para poder entrar nesse modelo. E em alguns casos, olha, eu já estou te adiantando, porque eu já vi, eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Às vezes, você, empresário, você vai ceder essa pressão do time para poder colocar um modelo novo. Você vai acreditar na história. E você pode ser o primeiro a sabotar a operação. Pode acreditar. Eu já vi isso acontecendo. Então não se esqueça que nesses três pilares precisa ter processo, precisa ter número e precisa ter gestão. Quando eu falo de processo, acompanhe comigo aqui, não se distraia. A gente está falando em etapas definidas.
em uma jornada muito clara. Eu tenho clareza do que precisa ser feito. E eu tenho o quê? Eu tenho padronização. É por isso que eu defendo a implementação e a implantação de um playbook comercial. Eu defendo muito isso, por quê? Porque quando eu tenho um playbook, eu já tenho ali um passo a passo desenhado, definido do que o vendedor tem que fazer. Ele não precisa absolutamente inventar a roda. O que vai acontecer é que esse vendedor, de tanto fazer a mesma coisa, daqui a pouco ele vai estar fazendo sem precisar de olhar para o playbook. E daqui a pouco ele vai estar fazendo isso de forma automatizada, porque tudo aquilo que você repete, você guarda. Se você guarda, você consegue fazer novamente. Fazer novamente. É claro que cada um vai dar ali o seu tempero, mas a essência, o padrão, ele é único. Ele é único. Agora, entrando em números, anota aí. Você precisa ter muita clareza da sua taxa de conversão. E quando eu falo taxa de conversão, muitos se enganam. Ah, mas eu sei qual que é a minha taxa de conversão de fechamento. Não. Uma venda ela não é construída por apenas uma etapa, sendo que o fechamento ele é a última etapa antes da nova venda. Olha isso. Olha o que eu estou trazendo aqui, que eu estou desconstruindo um conceito. Eu estou falando que a etapa fechamento, ela é uma etapa antes da nova venda. Daniel, por que nova venda? Porque a venda, ela nunca acabou na venda, ela não acaba aí. Meu amigo empresário, se você entender isso, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer diferente aí na sua empresa, os números vão mudar. A venda, ela não acaba na venda. A venda é o começo da próxima nova venda, seja para esse mesmo cliente ou seja para os clientes que ele vai trazer. Olha como é que isso muda toda a sua percepção, isso muda o jogo, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. O que eu tô te falando é vivência e é aplicabilidade. Agora, preste atenção. Você precisa dominar a taxa de conversão em cada etapa da sua venda ou em cada etapa do seu pipeline de vendas, dentro do seu funil de vendas, independente da nomenclatura chique, bonita, maravilhosa que eu vou utilizar, mas é do seu passo a passo, ou seja, desde a prospecção até o fechamento e ao encantamento. Taxa de conversão sendo medida, qual que é o tempo de fechamento e, obviamente, qual que é o ticket médio. Olha isso, olha isso. Agora, sobre gestão, você também não pode descuidar, porque aqui a gente está pegando três grandes conceitos, aonde é necessário que você faça o acompanhamento constante. Daniel, mas como que eu vou fazer o acompanhamento? Porque aqui na minha empresa eu tenho 50, tenho 100, 200 colaboradores. E isso é a responsabilidade do gerente. Opa, calma, alto lá. Alto lá. Cuidado, viu, empresário? Cuidado. Cuidado, meu amigo. A responsabilidade do sucesso ou do fracasso da sua empresa, ela é totalmente sua. É 100% sua. O resultado das não vendas feitas é responsabilidade sua. Não é do seu gerente, não. Olha só, entenda o que eu vou dizer. Você precisa acompanhar o seu gerente. Eu não tô falando aqui para você acompanhar 200 vendedores, tá? Mas você precisa acompanhar seu gerente, seus gerentes, seus líderes, seus supervisores. Você precisa acompanhar. E quando eu falo que você precisa fazer o acompanhamento constante, você vai precisar fazer o quê? Correção de rota, que é o quê? Dar feedback. Você vai precisar dar feedback para o seu líder, para o seu gerente. E o seu gerente, numa, numa estrutura maior, ele vai replicar isso aí
para o supervisor. E assim vai. Forte, né? A sua decisão passa a ser baseada em dados. Isso é gestão. Isso é gestão. Isso, isso é gestão. Ah, Daniel, mas eu coloquei aqui um CRM na empresa. Parabéns, você deu só o primeiro passo. Agora esse CRM precisa ser retroalimentado, precisa ser preenchido para que ele te traga dados para você fazer gestão, para você acompanhar, para você corrigir a rota e para você tomar a decisão na base de dados. Porque o CRM sozinho ele não preenche, ele não valeu de nada, valeu de nada. E eu vejo muitas empresas ignorando o preenchimento de CRM. Coloca aí pra mim se tá, poxa, se tá legal, não, tá fazendo sentido, não. Poxa, Daniel, não tinha, cara, não tinha pensado nisso, velho. Isso aí, puxa vida, isso aí foi muito legal. Fala aí pra mim, comenta aí, comenta aí. Por quê? Porque, gente, olha, e esse conteúdo aqui, esquece, isso aí você não vai achar em qualquer lugar, não. Eu tô te entregando de forma gratuita aqui na nossa aula semanal. Olha quão poderoso isso é. Olha quão forte é isso. É diferente. Isso aqui muda o seu jogo. Isso muda o seu jogo. Não é conteúdo raso, não. Você tá vendo aqui aonde a gente está entrando. É forte. É forte. É muito forte isso aqui. Agora, vamos lá. Um detalhe extremamente importante que a gente começa a entrar aqui agora, ó. O risco do negócio não estar baseado numa engenharia comercial. É. Aqui é aonde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, ó. Não ter um time de alta performance e depender de poucos vendedores talentosos. Gente, entenda uma coisa. Assim, eu não tô falando aqui que os vendedores não têm que ser talentosos. Não. E eu não acredito em talento. Eu acredito que tem pessoas que têm uma predisposição a ter algumas habilidades, algumas skills, algumas características um pouco mais privilegiada, dependendo do segmento, do que outras, tá? Tô falando isso. Agora, quando você tem um processo definido, você tem a oportunidade não só de ter um, mas de ter vários talentos dentro da mesma empresa e tendo alta performance comercial. Pode acreditar no que eu tô falando. E eu tô falando isso por ter vivido no dia a dia esse negócio. É isso aí. O risco de você só depender do lead. Ah, o tal do lead. Esse aí é o grande problema dos dias de hoje. É o lead, o lead para tudo que é lado. E aí o lead chega e ninguém faz nada com o lead. E aí você vira numa máquina de gerar lead, moendo dinheiro. O seu negócio ele fica com risco de estar o quê? Sempre sensível à mudança mercadológica, mudança do mercado. Aumentou a taxa de juros, complicou, o dólar subiu, a gasolina. Cara, meu Deus. E obviamente, com isso tudo aí, o que que acontece? Faturamento, ele, ó, ele cai. Ele cai. Para quem aí tá fazendo sentido, para quem tá caindo ficha aí, coloca aí no site aí, coloca aqui no chat aqui. Eu. Coloca eu aí. Maravilha. Pra Ana tá caindo.
pro Marcelo, Tadeu. É verdade, João, é verdade. É verdade. O João colocou aqui, ó, empresas que estruturam isso param de depender de sorte. Exatamente. É exatamente isso. É por isso que eu estou trazendo isso. Por quê? Porque você não vai ver isso aí em todo lugar. Não vai ver. Esquece. Então, vamos aqui agora para o sétimo, para o penúltimo tópico. É onde eu trago que a verdade dura. Precisamos ter conversas difíceis, empresário. Eu não estou aqui só para poder falar coisa bonita, não, porque a gente não vive no mundo da Alice, né? Aqui não é Alice no País das Maravilhas. Então, a verdade dura, ela é nesse formato. Preste atenção. É uma dependência insana do esforço, dependência absurda de pessoas. Você vai confundir faturamento com controle e você não vai enxergar o problema. Sabe por quê? Porque você vai estar com a vista turva. Você tá aqui, cara, você tá no turbilhão. Agora, qual que é o ponto de depender só de esforço? É isso aqui, ó. É muito mais trabalho do que estratégia. O resultado ele nunca vai ser de crescimento para estabilidade. Ele sempre vai ser de instabilidade. E você está sempre recomeçando o mês, sempre recomeçando. Tudo. Começa agora. Tá loucura. É loucura. Eu já vi muito isso. E quando você depende praticamente 100% só de pessoas, aí você vai ter um problema onde você vai ter vendedor só, praticamente ali 15% dos seus vendedores carregando o resultado. O conhecimento ele não fica no seu negócio e quando um vendedor sai, leva tudo. E olha, entenda, eu não estou aqui criticando o vendedor, não, porque esse é o trabalho, a expertise dele. Agora, e como que você, empresário, se preserva nessa situação? Você está entendendo? Você está entendendo aonde eu estou levando você, aonde eu estou te convidando a abrir sua mente? Porque aqui eu estou aprofundando, eu não estou no raso. Acho que agora você já percebeu um pouco mais sobre quando a gente está entrando aqui para entregar, para fazer uma entrega, para trazer uma aula aqui, cara, é profundo. É importante você entender isso. E aí, quando você confunde faturamento com controle, olha o que é que acontece. Você vai ver, você vai se iludir, né? Pô, esse mês faturou bem. Mas aí amanhã você fica naquela, com a cabeça latejando lá. E aí, será que o mês que vem vai ser a mesma coisa? Será que vai dar? Ou será? É agora, agora vai. Aí você vira torcedor, em vez de gestor, né? E aí você fica onde? No escuro. Por quê? Porque você não sabe prever, não tem previsibilidade, não tem como fazer nada. Só que aí, lembra que eu falei de não enxergar o problema? Daniel, por quê? Porque você vai achar que é falta de lead, você vai achar que é falta de vendedor, mas no fringir dos ovos, a falta é de estrutura. Ou melhor, a falta é de uma estruturação, de uma engenharia comercial bem definida, bem desenhada, bem implementada. Inclusive, é isso que a gente anda fazendo com várias empresas do Brasil, difundindo sobre essa parte da engenharia comercial. Tá, Daniel. Cara, agora você trouxe aquilo que eu precisava ouvir. Mas calma, porque o que eu vou te trazer agora é onde tudo muda, aonde o seu resultado pode mudar amanhã. E essa não é uma promessa vazia. Essa é uma promessa que ela é totalmente factível, possível. É onde eu chamo de virada de chave. É agora. Olha só, acompanha comigo aqui, preste atenção aqui no mapa mental. Virada de chave desse nosso bate-papo, controle de venda,
parar de tentar começar a estruturar sozinho. Aí é você deixar de trocar esforço por processo e trocar intuição por gestão. É aqui que tá a virada de chave, é aqui que tá a sacada do negócio. É isso aqui que eu tô te convidando para você, cara, abrir a mente. Porque olha, agora a hora que eu começo a falar aqui sobre controlar vendas, eu tô falando de você ter menos talentos isolados. Ou seja, não vai ser um ou dois ali que vai carregar o faturamento do seu negócio. Você vai ter mais sistema funcionando. E você vai ter empresa acima de pessoas. É importante. Ninguém tem que ser acima, ninguém tem que estar maior do que empresa nenhuma. A sua empresa tem que estar aqui. Seus vendedores, seus representantes, tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Abaixo, porque tem uma hierarquia, tem algo a ser seguido. Viu como que isso é diferente? É provocador? É por isso que nós estamos aqui. Quando eu falo de parar de tentar e começar a estruturar, é sobre isso aqui, ó. Porque quando você entra nesse fluxo, você tem o quê? Processo claro. Você tem números alinhados e sob controle. E aí você começa a fazer toda uma gestão de forma ativa. E isso faz toda a diferença no seu negócio hoje, empresário. Coloca aqui para mim no chat se você tinha noção do que era a nossa aula. Quem tá assim, cara, tá, Daniel, isso é conteúdo de milhão. Coloca aí, coloca aí. Eu não tô me economizando aqui, mas eu preciso que você entenda. Sem você passar por essa estruturação, vai ser muito desafiador. Quiçá se você vai sobreviver nisso. É isso aí, ó. É isso aí. O Fabiano tá falando aqui, digitou aqui no chat aqui, é a é aqui aonde pouca gente fala o que o Daniel tá falando. E é verdade. E é verdade. Porque, o Fabiano, olha só, quando você troca esforço por processo, você vai ter menos improviso, você vai ter mais padrão e você vai ter mais previsibilidade de vendas. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você improvisa menos, quando você tem mais padrão e quando você tem mais previsibilidade, acabou. Você começa agora a entrar na zona propícia de crescimento, porque o crescimento ele não vem sozinho. Ela, ela está numa situação propícia, desde que você implemente todas as alavancas de crescimento necessárias para o seu negócio. E quando você troca gestão por intuição, e aqui eu já deixo que eu já estou agora entrando nos momentos finais aqui da aula, algo muito poderoso acontece. Você vai saber exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa. Você vai conseguir antecipar problemas. Você vai corrigir antes de perder alguma pessoa ou processo. Daniel, como assim perder pessoa? Acreditem, meus amigos. Se a sua empresa ela não está no ambiente favorável, você vai perder talentos. Esse empresário que a gente conversou ontem, ele perdeu 99% da sua equipe. E ele foi conversar com uma das vendedoras que saiu, e sabe o que que ela falou? Olha só. Ela falou o seguinte: eu não consigo ficar numa empresa aonde eu não sou cobrada, onde eu não sou acompanhada. Eu preciso de gente o dia inteiro me cobrando e perguntando e validando. Olha aí.
E você achando que é só salário. Você achando que é só salário alto que vai segurar a pessoa, que vai. Não, não é. Não é. Porque quando você troca intuição por gestão, lembra que eu falei que você sabe o que está acontecendo, você consegue antecipar problema e consegue corrigir a rota antes mesmo de perceber, porque fica tão natural. Fica muito natural. É sobre isso, meus amigos. É isso aí. É isso aí. Agora, partindo para o encerramento, se você percebeu que hoje você não tem clareza do seu comercial, vamos lá, fica tranquilo. O seu próximo passo, ele é muito simples. Ele é muito simples. Eu vou abrir vaga para um mapeamento gratuito, onde você vai poder disputar, você vai poder concorrer a esse mapeamento. Daniel, o que que você vai fazer nesse mapeamento? Eu vou identificar os gargalos ocultos comerciais do seu negócio. Eu vou identificar as perdas, eu vou, obviamente, fazer um cruzamento com as oportunidades. Porque eu acredito que esse negócio de mapeamento que andam falando aí, te fazendo uma ou duas perguntas, isso aí não é mapeamento, isso aí é ser mãe de Ná, vidente, Mister M. Eu não sou isso, eu não- entendeu? Tem essa diferença, tem essa diferença. E, inclusive, na próxima aula, eu vou trazer coisas bem interessantes para a gente poder estar junto aqui novamente, a gente poder estar discorrendo sobre esse nosso detalhe. Então, se você inclusive quer sair dessa zona do achismo, eu te convido a estar aqui comigo, estar caminhando com a gente. Vai ser algo poderoso, vai ser sensacional. E inclusive, ó, se você que participou tá aqui comigo até o final, olha só o que eu vou falar. Ó, você tá vendo o nível do mapa mental, como que ficou detalhado, como que ficou tudo certinho, não é verdade? Pois é. Gostaria de ter o PDF desse mapa mental? Fala aí, sim ou não? Digita para mim aí, sim ou não. Sim, sim. Ana, sim. O Jorge, sim. Matheus, boa. Maravilha. Ótimo. Sensacional. Presta atenção. Preste a atenção. Conecta aqui comigo, ó. Olha o que eu vou falar. Para você que fazer uma postagem nossa, bater uma foto, fazer uma postagem nossa nos stories e me marcar, e obviamente você tem que estar seguindo, segue aí, e me marcar, eu vou te mandar o mapa mental que a gente construiu e a gente discorreu ele todo na aula de hoje. Coloca aí. Ah, pronto, vou fazer. Vou fazer um trem doido. É, André, tá detalhado. O André falou, esse mapa mental tá muito detalhado, tá? É assim que a gente faz. Eu não consigo fazer diferente disso. Então, ó, muito simples. Bate aí uma foto nossa. Mais uma, mais uma. Boa. Bate a foto nossa aí. Pega essa foto, posta nos stories, me marca, eu vou mandar no seu particular essa essa ferramenta, esse mapa mental que nós fizemos hoje. Inclusive, você já está aqui, ciente, sabendo, você que é da comunidade. Toda semana teremos esse encontro às 20 horas. Próximo encontro, semana que vem.
eu trago o tema da próxima aula lá no grupo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua quinta-feira, sua semana. Espero que eu tenha conseguido agregar dentro do seu negócio de forma prática, de forma simples, de forma objetiva. Estamos aqui há praticamente quase uma hora. Então, esse nosso encontro é para ser direto ao ponto, para ser prático, para ser simples e para que você consiga compreender e que você consiga anotar, fazer todas as anotações aí e implementar. Maravilha? Forte abraço. Fica com Deus. Deus abençoe. Bora para cima. Bora vender.